Olá, meus amores, tudo bem? Como estão? Olha que interessante que eu tenho para mostrar aqui para vocês. Como a gente está falando sobre o Brasil, sobre as regiões do Brasil, eu fui pesquisar na internet para encontrar um mapa do Brasil para poder utilizar nas nossas atividades. Porque aquele mapa que eu mostrei na semana passada, que a Débora me deu, é muito grande. E aí eu encontrei esse aqui e achei incrível e deixei para fazer junto com vocês para que vocês pudessem ver. Dá uma olhadinha. Vocês conhecem a raspadinha? Aqui eu vou raspando. Deixa eu tentar fazer mais à frente para que vocês possam perceber. E vai surgindo aqui embaixo um estado. Olha aqui, já começou a surgir um estado aqui. Vocês estão vendo? Vou buscar um pouquinho mais a câmera. Olha só. É que a claridade acho que tá trazendo brilho e vocês não conseguem ver. Esse aqui foi o primeiro estado sobre o qual nós falamos. A gente vai raspando e vai surgindo aqui embaixo a cor e o nome do estado. Deixa eu terminar de raspar, que você, ó, tá vendo? E tem uma divisão. Então, ó, aqui está surgindo o Amazonas, a capital Manaus. Aqui vai surgindo o Pará. Vocês conseguem ver? Já começou a surgir aqui o Pará. O Pará e o Amazonas estão verdinhos. Aí vai surgindo uma linha branca que é a divisão dos estados. Então, eu estou respeitando essa linha branca e trazendo para vocês quais os estados sobre o qual nós já falamos. Pará. Aqui, eu vou pegar aqui a parte de cima para ver até onde ele vai. Aqui. Tudo isso aqui é Pará. Depois eu vou fotografar para vocês verem, mas eu acho que vocês conseguem ver. Aqui é o Pará, aqui o Amazonas. Aqui embaixo já é um outro estado que nós não falamos ainda. Aqui é outro estado. E aqui vai começar a surgir, ó, tá vendo? O estado que nós vamos falar hoje, que é, olha aqui, bem bonitinho. Olha só que lindeza. Vou pegar um paninho para que vocês possam perceber. Olha aqui. Surgiu o Amazonas, o Pará e Roraima, que é o estado que nós vamos falar. Se vocês observarem, se eu raspar aqui embaixo, começa a aparecer um tom rosa. Já é outra região do Brasil, que a gente ainda não está conversando sobre ela, certo? Então, aqui, ó, na área verde, estão os estados da região norte. Amazonas, que nós falamos, Pará, que nós falamos, e aqui, Roraima, que nós vamos falar hoje. Olha aqui que lindeza. E ainda tem aqui embaixo a bandeirinha do Brasil. E aqui tem as cores. Verde é o norte, laranja nordeste, rosa centro-oeste, vermelho sul e amarelo sudeste. Regiões que a gente ainda não falou, mas que a gente ainda vai falar. Certo?
E aí a gente vai utilizar bastante esse mapa nas nossas atividades. Depois eu vou fotografar e mandar para vocês. Mas eu achei muito interessante e deixei até para fazer a raspadinha para vocês perceberem. Vou trazer mais próximo para vocês verem. Aqui está o estado e as regiões. O verdinho é o norte. Olha aqui a nossa bandeira e a legenda. E hoje a gente vai falar sobre o estado de Roraima. Eu havia falado na semana passada que nós falaríamos sobre Roraima e Amapá. Só que a região norte é uma região muito rica e tem muitos estados, né? Tem o Pará, Amazonas, Roraima, Amapá e o Acre. Ainda falta o Acre. E falta mais um. Rondônia. Também Rondônia. E aí eu achei que não seria legal nós falarmos de 2 estados ao mesmo tempo. Então eu até mandei uma mensagenzinha no grupo falando que a gente iria falar somente sobre o Roraima nessa aula de hoje. E eu vou começar falando de Roraima com uma lenda. A lenda chamada a lenda de Macunaíma. Já ouviram falar? A lenda de Macunaíma, o índio guerreiro que nasceu do amor entre o sol e a lua. Em Roraima, havia uma montanha muito alta, onde um lago cristalino era espectador do triste amor entre o sol e a lua. Por motivos óbvios, nunca os dois apaixonados conseguiam se encontrar para vivenciar aquele amor. Quando o sol subia no horizonte, a lua já descia para se pôr, e vice-versa. Por milhões e milhões de anos, foi assim. Até que um dia, a natureza, hoje eu estou embolando a língua, hein? A natureza preparou um eclipse para que os dois se encontrassem finalmente. O plano deu certo. A lua e o sol se cruzaram no céu. Que lindo, né? As franjas de luz do sol ao redor da lua se espelharam nas águas do lago cristalino da montanha e fecundaram suas águas, fazendo nascer Macunaíma, o alegre curumim do Monte Roraima. Com o passar do tempo, Macunaíma cresceu e se transformou num guerreiro entre os índios Macuxi. Bem próximo do Monte Roraima, havia uma árvore chamada a Árvore de Todos os Frutos. Ela se chamava a Árvore de Todos os Frutos porque dela brotavam ao mesmo tempo bananas, abacaxis, tucumãs, açaís e todas as outras delícias de frutas que existem. Apenas Macunaíma tinha a permissão para colher as frutas e dividi-las entre os seus de forma igualitária, de forma igual para todos eles. Mas nem tudo poderia ser tão perfeito. Passadas algumas luas, a ambição e a inveja tomariam conta de alguns corações na tribo. Alguns índios, mais afoitos, subiram na árvore. Derrubaram-lhe todos os frutos e quebraram vários galhos para plantar e fazer nascer mais árvores iguais àquela. A grande árvore de todos os frutos morreu e Macunaíma teve de castigar os culpados. O herói lançou fogo sobre toda a floresta e fez com que as árvores virassem pedra. A tribo entrou em caos e seus habitantes tiveram que fugir. Conta-se que até hoje o espírito de Macunaíma vive no Monte Roraima, a chorar pela morte da árvore de todos os frutos. Essa é uma lenda típica de Roraima, uma lenda tradicional, típica não, tradicional de Roraima. Roraima é esse estado aqui. Ele é pequenininho, assim, perto do Amazonas e do Pará, né? Sua capital é Boa Vista. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aproximar. A capital tá aqui em cima, Boa Vista. E aqui, toda essa parte é o estado de Roraima. É a única capital brasileira que fica totalmente no hemisfério norte.
A Terra, ela é dividida em hemisfério norte e hemisfério sul. O planeta Terra é redondo, tem uma linha que divide os hemisférios. Nós temos a linha do Equador e temos a divisão hemisfério norte e hemisfério sul. Roraima, aliás, Boa Vista, é a única capital brasileira que fica totalmente no hemisfério norte. As outras ficam no hemisfério sul. A América do Sul, aonde está o Brasil, pertence ao continente sul. Mas Roraima, aliás, Boa Vista, fica no hemisfério norte. É o estado menos populoso do Brasil. É o que tem menos população, menos pessoas. O ponto culminante é o Monte Roraima, que conta a lenda do Macunaíma. É o ponto mais alto, chamado Monte Roraima. O nome Roraima vem de duas palavras indígenas. Roro, que significa verde, e Imã, que é serra. Serra Verde, ou Monte Verde, e também era conhecida ou chamada pelos índios de Mãe dos Ventos ou Serra do Caju. Mãe dos Ventos por causa do clima da região, muitos ventos. Serra do Caju pelo grande número de serras e colinas. Tem 14 rios que fazem parte da bacia do Rio Amazonas e que cortam o estado de Roraima. É um estado pequeno, imagina 14 rios aqui. A grande parte dos rios possuem praias de verão, ideais para o turismo e para o lazer. Pesquisei bastante coisa aqui, hein? Vegetação. Eles têm 3 tipos de vegetação. Ao sul, a floresta tropical, que é rica em fauna e flora. Na parte central, é repleta de campos. E tem a região serrana, que tem os montes, onde está o Monte Roraima. Pacaraíma é um município um município de Roraima, que abriga um sítio arqueológico chamado Sítio Arqueológico da Pedra Pintada. Vocês sabem o que é um sítio arqueológico? Vamos pesquisar? O que é um sítio arqueológico? Vamos pesquisar e no final da aula eu falo para vocês. A culinária tem origem indígena, também é um estado com uma população predominante indígena, tá? Até hoje também, ó, coloquei uns enfeitinhos, brinquinho e um colarzinho indígena, porque estamos falando de Roraima, que também tem tradições e cultura indígena. Na culinária existe o tacacá, manicoba, acarajé, churrasco gaúcho, vatapá e queijo mineiro. Ué, Cris, mas você não falou que era predominantemente indígena? Então, Roraima apresenta uma diversidade culinária que tem influência em vários outros estados brasileiros. Ela sofre influências porque vários migrantes saíram dos outros estados e foram para lá. Então tem gente de Minas, tem gente do Nordeste, tem gente do Sul. Por isso, o churrasco gaúcho é um prato típico lá. Por isso que o vatapá é um prato típico lá. E o queijo mineiro também. E o acarajé. Então eles têm, a culinária tem influência nordestina, sulista e do sudeste. E eu vou falar aqui algumas receitas. Como vocês estão pesquisando e eu não sei exatamente o que vocês trouxeram, porque eu gravo o vídeo antes, eu vou falar, pode ser que vocês tenham colocado alguma coisa no grupo referente a essas receitas. Eles têm o pé de moleque, só que o pé de moleque deles é feito da seguinte maneira. É um doce feito com carimã de mandioca. O que é carimã? Vamos tentar descobrir? A gente já tem 2 pesquisas para fazer. Carimã de mandioca, açúcar, ovos, manteiga, sal, cravo, erva doce misturados na massa. Ele é enrolado na folha de bananeira e assado e servido com café ou café com leite. Tem o pirarucu desfiado. Pirarucu desfiado, o peixe é lavado com água e limão, escaldado no fogo e desfiado. Vai desfiando e retirando as espinhas. Ele é refogado numa panela com óleo e temperos, né? Alho, cebola,
ou leite de coco ou leite de castanha de caju. É servido acompanhado de arroz e farinha. Deve ser daqui. Caldeirada. Feito com peixe cortado em pedaços. Coloca-se no caldeirão, por isso é uma caldeirada. Com os temperos. Refogado no óleo e cozido em água. Após estar cozido, retira-se o caldo, ainda quente, coloca-se num prato ou numa tigela, acrescenta-se farinha de mandioca, que vai cozinhar com esse calor e se formar um pirão. O prato é muito comum lá em Roraima, é um dos pratos mais comuns lá. Tem um outro prato chamado guisado de galinha caipira. A receita é muito popular também. A galinha é cortada em pedaços, guisada no óleo com cebola, alho, pimenta do reino, pimenta de cheiro, tomate, sal, cheiro verde e coloral. Ela acompanha um pirão que também é feito do próprio caldo, assim como a caldeirada. E a paçoca de banana. E eu tenho certeza que a paçoca de banana a maioria de vocês conhecem, porque eu já ouvi vocês me falando dessa paçoca e dando a receita, inclusive, lá no NCI, acho que há uns 2 ou 3 anos atrás que a gente estava falando de comida. Eu, Débora e todos vocês. Ela é preparada com farinha, banana e carne bovina bem seca ou charque, batida no pilão. Indicado pelos roraimenses como ideal para levar nas viagens, pois ele pode ser conservado fora da geladeira. Vocês conhecem essa paçoca? Me falem. Existe um movimento cultural lá em Roraima chamado Rorameira. Inclusive, há uma música chamada Rorameira, que é um hino cultural de Roraima, porque ele fortalece a identidade do povo roraimense. Existe também um poeta muito popular chamado Eliakim Rufino, e ele escreve músicas e participa desse movimento cultural chamado Rorameira. Esse movimento Rorameira é uma expressão cultural amazônica, considerada pelos cientistas sociais como um dos expoentes máximos da construção da identidade roraimense. Eita, o que isso significa? Significa que alguns cientistas sociais são aqueles que pesquisam os movimentos sociais, a cultura. Eles consideram esse movimento chamado Roraimeira como um movimento de identidade, que fortalece a identidade e a cultura dos roraimenses, dos povos habitantes de Roraima. Então, existe, junto com o Eliakim Rufino, o Zeca Preto, que foi o compositor da música Rorameira. Eu vou colocar a música depois para vocês ouvirem, tá? Vou colocar lá no grupo. O artesanato é de grande influência indígena, feito com raízes, palhas, cipós, buritis, cascas de árvores e que são utilizados como matéria-prima. Na produção de muitas peças, eles costumam fazer muitas peças de cestaria, cestas feitas com esses tipos de materiais, palhas, raízes, cipós. Eu vou colocar também no grupo fotos de algumas cestarias. Essa daqui não veio de lá, ela é indígena, mas não veio de lá. Mas vocês vão ver a beleza que é a cestaria. Eu vou mostrar até uma foto aqui para vocês, que eu estava pesquisando. Não é essa propriamente. Ai, meu Deus, perdi a página. Aqui. Olha, as cestas, tá vendo? Trançadas. E aqui tem algumas imagens de cestas também. Eles têm especialidades em fazer cestarias. O artesanato traz referência às lendas e tradições dos povos indígenas. Festas religiosas. Nossa Senhora do Carmo e São Sebastião são as festividades religiosas de Roraima. A dança é o boi-bumbá e a ciranda. Tem uma ciranda lá em Roraima. E tem um grupo chamado Cangaceiros de Tianguá. A música é de grande variedade de ritmos e de harmonia. Músicas bem alegres. E as lendas, uma das lendas que eu falei é de Macunaíma.
E aí? Gostaram de conhecer o estado de Roraima? Um estado pequenininho, mas rico em cultura e tradição, principalmente indígena. E agora nós vamos lá para o grupo. Eu quero que vocês me falem o que vocês haviam pesquisado, se vocês encontraram coisas parecidas com o que eu encontrei aqui. E aí eu quero ver se vocês conseguirem pesquisar agora rapidinho. O que eu tinha? Pedir para vocês pesquisarem, se vocês conseguirem pesquisar enquanto a gente está na aula, o que é um sítio arqueológico e o que é... que eu tinha perguntado também... estava na receita. Fugiu. Carimã. O que é carimã? Vamos pesquisar? E aí a gente vai pesquisando, né? Se vocês não conseguirem pesquisar, tudo bem. Lá no grupo, antes de terminar a aula, eu falo para vocês o que é um sítio arqueológico e vou colocar inclusive uma foto para vocês conhecerem. E o que é carimã? Se vocês já souberem, tiverem falado, ótimo. Tá bom? Vamos lá bater um papo sobre Roraima? Confrontar, assim, bater um papinho, verificar se tudo que eu falei vocês haviam encontrado também. E aí a gente vai deixar o Amapá para a semana que vem, tá bom? Vou pesquisar também, vou procurar a música chamada Rorameira para vocês. E aí vocês vão conhecer um pouquinho também do som típico, da música típica de Roraima. Certo? Vamos lá bater um papo? Beijos e até daqui a pouco.